A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito, explicando, para quem ainda não entende, a lei dos 10 mandamentos morais, os mandamentos mosaicos do Criador, tá bom? Então vamos lá, vamos sem muitas delongas aí. Vamos pôr aqui, peraí. Os 10 Mandamentos. Na voz do lendário Cid Moreira, vamos lá. A Bíblia apresenta os 10 Mandamentos de Deus como um dos acontecimentos mais sobrenaturais da história. Primeiro, Deus falou os mandamentos em voz alta, tão alta como um grande trovão num dia de tempestade. Em seguida, Deus fez um manuscrito para ninguém se esquecer. Ele mesmo escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e as entregou nas mãos de Moisés. É por isso que os 10 mandamentos foram perfeitamente preservados até chegar às suas mãos. Foram feitos para você. E é exatamente o que Deus espera de você. Livro de Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 17. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu libertei você do Egito. Na verdade, eu sou o Criador. O Senhor é Baal, né? Para quem entende um pouco de hebraico, né? Eu sou o Criador, né? Eu sou o Elohim, o único digno de adoração, o único Criador, o único que muitos entendem como Deus verdadeiro, né? Não há outro fora de mim. Ou seja, quem quiser adorar outro Deus está contrariando, está fazendo, poxa, a palavra, abominação para o Criador, né? Então vamos lá. Você da vida de escravidão, não tenha outros deuses. Não tem outros deuses. Não creia em outros deuses. Olha. E não adore nenhum outro Deus. Olha, primeiro adore mandamento. Somente a mim, o Senhor, seu Deus. O Criador, seu Deus, seu Elohim. Chama de Elohim, né? Yahweh. Segundo mandamento. Não faça ídolos. Não faça imagem de escultura. Olha lá. Nenhuma imagem de qualquer tamanho. Nenhuma. De qualquer forma. Nem com aparência de coisa alguma. Nem no céu, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra. No céu, na terra, nem nas águas. Não se ajoelhe, nem se curve diante delas. Não faça gestos de respeito ou adoração diante de nenhuma imagem. Eu sou o Eterno. Sou o seu Deus e não aceito outros deuses. Sou Deus zeloso. E embora bisnetos e trinetos possam colher frutos da inconsequência de seus pais que me desprezaram, estou disposto a mostrar bondade e misericórdia até por 1000 gerações àqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos. Aí tem um Gus aí que falou que não precisa obedecer, que o Messias já morreu, já obedeceu no nosso lugar, e que a gente não precisa obedecer não. Tudo bem que ali tá no antigo, né? Mas os 10 mandamentos morais a gente pratica hoje, tá? O próprio Messias falou, não vi abolir a lei, eu vi cumprir. Porque a gente não conseguiu cumprir porque éramos pecadores. Mas aí depois que ele derramou o Espírito, a Ruach HaKodesh, ele falou, vou revestir-vos de poder. Aí a gente consegue obedecer mediante o poder do Espírito e da palavra, da leitura da Bíblia. Só que se a gente escorregar em um deles, a gente vai lá, confessa, pede a justificação e a purificação pelo sangue do Messias e a intercessão do sumo sacerdote, que é o Messias e a Yahushua HaMashiach, perante o justo juízo Pai, e a gente é purificado e recupera a unção. Porque quando a gente peca, perde a unção, perde a comunhão com o Pai. Entendeu? Agora, se a pessoa se gloriar na lei, ela tem que cumprir todas. Se errar nenhum, já é culpado de todas. Por quê? Porque ela não está na graça, está na lei. Ela está se gloriando no poder dela cumprir a lei por rituais.
Entendeu? Rituais a gente não cumpre mais. O Messias já cumpriu. A gente cumpre as leis morais, que é esse aí, os 10 mandamentos mosaico, que é amar o seu teu Deus, não fazer imagem de escultura. Não tô criticando e nem atacando ninguém, hein? Nenhuma religião. Mas eu só vou pôr isso para análise e reflexão. Parece que os católicos não entenderam isso, né? Não só os católicos, mas os candomblé, os orixás e todos esses aí que adoram imagem de escultura não entenderam, ó. Segundo o mandamento, não fazer imagem de escultura para adorar. Nem santo, nem ninguém, nada. Entendeu? Vamos lá, vamos pro terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Não use o meu sagrado nome em vão e sem o respeito que ele merece. Aí. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e não Seu vou Criador. impedir que consequências ruins Seu Elohim. venham àqueles que desrespeitam o meu nome, seja em xingamentos, gracejos tolos, brincadeiras ou mesmo o uso irreverente. Tipo assim, aí por isso que diz os judeus que não pronunciam nem revelam, porque os judeus não pronunciam, eles dão 72 nomes para o Criador, menos o nome verdadeiro, que é Yahweh. Eles não falam. Você pode ver que no Novo Testamento, do hebraico com os massoréticos, né, que são os pontinhos, porque o palio hebraico antigo, para quem estuda, né, se aprofunda nos estudos hebraicos, eles não têm som massoréticos. Então, no som massorético, nos hebraicos novo, eles chamam o Salvador de Yeshua, certo? Mas não é Yeshua, é Yahushua. Por quê? Porque o nome do Salvador, o Salvador leva o nome do Criador. E o nome do Criador, você vê que eu tenho uma bíblica judaica do Novo Testamento e tá o nome Yeshua, mas não é Jesus Cristo, isso já tá certo. Não é Jesus Cristo o nome, porque até no hebraico novo tá Yeshua, então já mostra que não é Jesus. Então, mas mesmo assim tá errado, o Yeshua não é o verdadeiro nome. Por que eles colocaram Yeshua? E também o nome do Criador na Bíblia do judaica aqui também tá Deus. Não tá? Por que o nome tá do Salvador tá Yeshua e do Criador não tá em hebraico? Tá na nossa tradução, é Deus. Entendeu? No termo Deus. Então, aí você vê, porque os judeus não pronunciam o nome verdadeiro do Criador. Mas, se você for para os originais, é Yahu, que significa o tetragrama, que é Yud He Vav He, que os judeus não pronunciam. Ele pronuncia todos os nomes, Jeová, mas Jeová não tinha letra J no Antigo Testamento, não existia letra J. Mas no Novo Testamento eles colocaram Jeová, Jesus, Josué, Jeremias, tudo. Se você for para o nome original não tem J. Jeremias e Isaías é Esmiarro, o outro qualquer Ismiarro, Ismaiarro, sei lá o nome. O Novo Testamento é Yaronã, que é o João, né? José tem um nome, qual que é o José? Esqueci o nome de José em hebraico, né? Yahudá, que é a tribo de Judá, e Judas, chama Yahudá, né? E é tudo com Yahu, o nome dos apóstolos e dos profetas. Mas por que os judeus não pronunciam? Porque é disso. Que eles, segundo eles, né, fala que o nome verdadeiro não pode ser profanado, né? Porque se o termo Deus, as pessoas já profanam, já vai para fazer orgia e colocar o nome do termo Deus lá no meio das orgias. Aí, ó, só falar das coisas do Criador já se levanta o inimigo. Reta daqui, em nome de Arruxa, cai por terra. Então, as pessoas vão roubar e fala que Deus nos ajude. Então, já pensou se fala o nome que Yahweh nos ajude, que põe Yahweh em coisas erradas, né? Ou chama, isso é chamar o nome do Criador em vão, entendeu? Só que eu não acredito que é só por causa disso que eles não pronunciam o nome verdadeiro, tá? Eu acho que ele sempre teve ciúmes dos gentios, e nas escrituras fala isso, né? Ele não quer dar conhecimento para os gentios,
alguns judeus que não acreditam no Messias como Salvador, né? Que o Messias seja o filho do Criador Altíssimo. Não acredita que Yahushua é filho de Elohim, do Criador, de Yahweh. Mas também faz sentido ele falar para não profanar, né? Porque já imaginou você, o nome do Criador, ele é puro, ele é genuíno, ele é santo. Você não pode profanar o nome do Criador. E hoje o nome de Deus aí é profanado, é colocado em rodas, chamando em vão o nome do Criador. Chamar em vão também é você falar que é de Deus e não obedece os caminhos do Criador. Você está chamando o nome de Deus em vão, porque é igual vã filosofias, que a palavra fala. Não acredite em vã filosofias. Filosofias é palavra de sabedoria grega, né? Mas que é só filosofia, não está alicerçada com a palavra. Tem filosofia que está alicerçada com a palavra da verdade? Tem, mas a maioria das filosofias diziam da verdade, né? Então, são coisas, você chama o nome do Criador e coisas vã, que ele não está ali, entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. Quarto mandamento. Quarto mandamento. Guarde o sábado para que sempre seja santo. Não se esqueça disso. O sábado, o sétimo dia, é um dia separado, um dia para descansar. Essa é uma ordem minha. Trabalhe nos outros 6 dias da semana e faça tudo o que você tem de fazer. Mas o sábado é dedicado a mim. É o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Não realize nenhuma espécie de trabalho no dia de sábado. Nem você, nem ninguém da sua casa, nem seu filho, nem sua filha, seu empregado, sua empregada, nem seus animais, nem mesmo o estrangeiro que visita a sua cidade. Todos devem obedecer a este mandamento, sem exceção. Todos devem... Aqui tem um adendo, tá? Guardar o sábado do Senhor. Seria para todo mundo guardar o sábado, descansar no sábado, que é o sétimo dia. Porque o Criador falou, né? Eu fiz todas as obras, eu fiz o homem, fiz todas as obras, os astros, os animais, tudo eu fiz até o sexto dia. O homem foi criado no sexto dia. E descansei no sétimo. Tem 2 entendimentos do sábado do Criador. Seria para todo mundo guardar o sábado e descansar no sábado dos seus trabalhos? Sim, seria. O certo seria esse. E esse era o mandamento. Primeiramente para os judeus, né? Porque é o primeiro povo terreno do Criador. Eles guardam o sábado, os judeus, tá? Mas tem judeus que não creem no Messias. Então, não vai adiantar ele guardar o sábado, que ele não vai ser salvo, pela falta de fé no Messias. A não ser que lá no final dos tempos, quando o Messias voltar a segunda vez, eles se convertam. Aí é outra história, que muitos vão se converter no final dos tempos. Não todos, mas muitos. Então, não adianta guardar o sábado e não crer no Messias. Outro que ele falou, não faz nenhuma obra. Nem você, nem os seus servos, nem ninguém da sua família, nem seus filhos, nem ninguém. Certo? Mas não adianta guardar o sábado e fazer imagem de escultura. Foi o que eles fizeram, os judeus, para adorar. Morreram, o Criador condenou muitos e morreram muitos, mortos pela mão do próprio Criador, porque desobedeceram, fizeram imagem de escultura, porque isso é abominação para o Criador, está adorando outro Deus, fabricado por mãos humanas, né? E o Criador abomina isso. E outros se arrependeram e foram renovados, foram resgatados e renovados, tá? Mas isso prova o quê? Que quando o Messias veio, os fariseus religiosos, que era zeloso da lei, era legalista, o que eles fizeram? Eles viram os discípulos colhendo espiga para comer. Aí falaram para o Messias, olha, os seus discípulos estão trabalhando no sábado, comendo espiga. Não pode violar a lei do sábado. Aí o Messias só pegou e falou, vocês não souberam o que Davi fez lá no Antigo Testamento? Que comeu o pão da proposição que era santo e não podia ser comido, mas ele e os seus soldados estavam com fome, foi lá e comeu. Então, eles não entenderam exatamente o sábado. Você não pode trabalhar
por exemplo, para empresas, ou no sua própria empresa, mas não quer dizer que você não possa acender um palito de fósforo, não possa cozinhar para você comer, não é isso, certo? É a mesma coisa, como o Messias deu exemplo, que os discípulos colheram espiga, mas eles estavam com fome. Isso não é violar o sábado. É a mesma coisa, se o Messias deu outro exemplo, se cair um animal seu na vala, você não vai lá tirar e fazer esforço para tirar? E aí? Se um doente estiver enfermo, você não vai curar porque é dia de sábado? Aí o Messias volta a confrontar eles. Fala assim, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Até do sábado, o Salvador é o cumpridor. Entendeu? O sábado simboliza o descanso eterno também. Não é só o guardar de sábado aqui. Ele significa o descanso quando a gente partir desse mundo que vai descansar no Salvador. E o Messias ainda fala, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Agora eu pergunto, como que um Deus todo-poderoso, ele não precisa descansar? Quando ele fala de descanso, ele fala das obras que ele vai terminar quando o Messias vir, vai fazer novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça, e ele vai descansar conosco. Nós vamos participar da borda do Cordeiro, entendeu? Mas isso também não quer dizer que a gente não deveria guardar o sábado como descanso aqui na terra. Sim, deveria. Mas por que que o Criador não vai nos condenar por não guardar o sábado? Por quê? Porque mudaram o calendário. E ele já sabia que os romanos e o grego iam mudar o calendário. O calendário judaico é o calendário certo. Por isso que eles guardam o sábado. Mas os gentios não sabem se o sábado é sábado. Como é que ele vai guardar o dia de sábado se ele não sabe se o calendário foi mudado? Entendeu? Então tem tudo isso. Então o Criador não vai condenar ninguém por trabalhar no dia de sábado, os gentios no caso, porque o calendário foi mudado e ele sabe disso. Entendeu? Mas você entende o simbolismo da guarda do sábado, que é o descanso eterno. Entendeu? Aí tem os adventistas que falam que você tem que guardar o sábado, que o selo da salvação é o sábado. Não, o selo da salvação é a regeneração, mudança de vida, a crença na morte e ressurreição do Messias e o Espírito Aruach HaKodesh vir habitar em nós depois da gente crer na morte e ressurreição do Messias. Ele assopra o Espírito de nós, está lá em Efésios. Depois de ouvir a palavra da verdade, tendo nela crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Pronto, é propriedade exclusiva do Criador. Não é guardar o sábado que te salva. Entendeu? Então, tem esse entendimento. Então, não caia nessa, que se você trabalhar no sábado, porque as empresas vão afunilar você, vão obrigar você a trabalhar no dia de sábado. Aqui no Ocidente, né? Não tem como. E aí? Você vai deixar de comer, de trabalhar para sustentar a sua família? E aí, como é que você vai fazer? Entendeu? Então tem que ter entendimento aí, tá? E se você tá no Messias, crendo no Messias, mesmo que você não guarde o sábado, ele já cumpriu o sábado para você. Entendeu? Se você tá no Messias, você já é cumpridor do sábado, mesmo trabalhando nele. Entendeu? Eu, graças ao Criador, hoje eu descanso tanto no sábado quanto no domingo, né? No trabalho. Eu faço comida aqui em casa, tudo, mas eu não trabalho fora, né? Por quê? Porque eu tive o privilégio, né? Mas eu já trabalhei dia de domingo, mesmo depois de convertido. Porque eu não tive como, né? As empresas, tudo que eu procurava, e ela tinha que trabalhar. E aí, como é que eu vou fazer? Entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Quinto mandamento. No sábado, sejam empregados ou patrões. E por que você deve guardar o dia de sábado? Porque em 6 dias eu, o Eterno, fiz o céu, a terra, tá, mas é o simbolismo. E tudo o que neles há, mas no 7º dia descansei. Por quê? Porque simboliza o descanso eterno. O 7º dia é o descanso do Senhor. É a estabeleção do reino milenial, aonde o Messias vai reinar com nós aqui na terra. Entendeu? E depois vai para a eternidade. Então, o que acontece? O Senhor não precisa descansar, porque ele é criador. Como é que ele descansa? Ele mostrou o descanso que ele descansou para usar como figura. Não que a gente não tenha que guardar o sábado, se você puder, não trabalhar é bom, né? Porque aí você está obedecendo o mandamento. Mas é a mesma aqui, ó. Os hebreus conseguiram guardar toda a lei da Torá, dos 10 mandamentos? Conseguiram, fizeram imagem de escultura.
Entendeu? Eles guardaram os outros mandamentos, alguns eles conseguiram guardar, outros não. E aí? Então eu estar perdido, certo? Agora, quando veio o Messias cumpriu a lei, por quê? Porque ele sabia que no Antigo Testamento, que era adoração terrena na carne, ninguém conseguia obedecer porque nós éramos pecadores. Aí quando o Messias morre, cumpre a lei no nosso lugar. Aí, cumpre a lei no nosso lugar e ressuscita, porque ele mesmo fala, eu não vi abolir a lei, eu vi cumprir. E resumir ela em dois. Amará o Senhor, Criador, teu Elohim, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o Criador e ama o próximo, você não vai fazer mal ao próximo, não vai trair ele, não vai desejar o que é dele. E se fizer, vai pedir perdão a ele, pedir perdão ao Pai e pedir a intercessão do Messias junto ao Pai para ser purificado pelo sangue do Messias e voltar à comunhão. É assim que funciona. Entendeu? É isso. Vamos lá. O Senhor, santifiquei o sábado. Eu separei o dia de sábado para descanso e reservei uma bênção toda especial para o sétimo dia. Porque o sétimo dia simboliza o descanso eterno. Aí, ó. Entendeu? Simboliza o descanso eterno. Então vamos lá. Não é só você guardar um dia literal. Pode guardar um dia literal, mas não é só isso. É você entender. É igual as festas do Criador. Tem o significado. Você tem que entender. Respeite o seu pai e a sua mãe. Honre teu pai e tua Se mãe. obedecer, eu prometo dar a você vida longa sobre a terra. Sexto mandamento: não mate. Sétimo mandamento: não cometa adultério. Oitavo mandamento: não roube. Nono mandamento: não diga mentira. Nono mandamento, não adultere. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a pessoa que cometesse adultério era sentenciada à morte por apedrejamento. No Novo Testamento acontece isso? Eu pergunto a vocês. Então hoje em dia nós estamos desobedecendo os mandamentos morais. Porque se o Criador determinou que não pode cometer adultério, e o próprio religioso fariseu indagou o Messias, falando, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, diz que tem que apedrejar quem comete adultério. Que tu dizes? Aí o Messias escrevendo na areia lá, aí ele pegou e falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra. O que isso significa? Falou, ninguém pode viver na lei do Antigo Testamento sem tiver revestido de poder do Espírito. Porque todos nós somos pecadores. E provavelmente um daqueles que acusou a mulher era um que se deitou com ela e cometeu. Só que aí não levaram o homem lá, só levaram a coitada da mulher. Então, ele falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aí todo mundo largou a pedra. Por quê? Porque tinha o pecado. Certo? Quer dizer, a mulher adulterou, mas o homem não adultera não. Entendeu como que é as coisas? Então, fizeram imagem de escultura. Então, transgrediram a lei. E aí, como é que fica? Se a gente podia cumprir a lei, né? Ele deu a lei para apontar para o Messias. Para ver, para mostrar que a gente na carne, na adoração sem o Messias, a gente não conseguia cumprir os 10 mandamentos morais. O Messias tinha que vir cumprir e soprar o Espírito Santo e nos revestir de poder. Entendeu? Porque senão o Messias, para que ele teria que vir cumprir a lei? Se a gente podia cumprir lá, por que ele tinha que vir cumprir aqui? Não faz sentido. Entendeu? Hoje sim, a gente tem que cumprir mediante o poder do Espírito. Lógico que a gente pode cair no desobediência de um requisito da lei, pode. Que a gente ainda habita no corpo sujeito a falhar. Aí quando você tropeçar em um desses, você vai lá, confessa, pede perdão para o Criador. Se você pecou contra alguém, você pede perdão para esse alguém. Pede a intercessão do Messias junto ao Pai, justo juiz, e ele te purificar pelo sangue do Messias. Entendeu? Agora, se você quiser voltar para a lei de cerimoniais, se gloriar na lei do Antigo Testamento, da graça tem descaído. Aí você está obrigado a cumprir toda a lei. Se tropeçar em uma só, é culpado de todas. E aí não tem purificação, porque aí você vai crucificar o Messias de novo.
Não, você saiu da graça do Messias, então, entendeu? É isso que muitos não entendem. Vamos lá. Ninguém, nada de difamar ou caluniar o seu próximo. 10º mandamento. Não ponha o coração em nada que pertença ao próximo. Aí, ó. Não fique obcecado em possuir alguma coisa que não é sua. Não cobice a casa de outra pessoa. Também não cobice a sua mulher e nem fique com inveja de ninguém, querendo as terras, os empregados, os animais ou qualquer outra coisa que seja de outra pessoa. Aí, tá vendo? Estes são os 10 mandamentos de Deus para cada um de nós e para todos nós. Agora eu pergunto, agora eu pergunto, na sua mente, mesmo que você não põe em prática, você consegue não desejar o que é do outro? Você vê o outro conquistar uma casa bonita lá, você não quer ter a mesma casa? Você não vai tomar dele nem desejar que ele perca, mas você tá com vontade de ter uma casa parecida, não tá? Você já tá desejando. Às vezes você olha para uma mulher bonita na rua, você não sabe se ela é casada. Aí ou um homem bonito, quando é mulher, né? Você não sabe se ele é casado. Você já está desejando no seu coração. O que o Messias falou? Se pensar na sua mente em uma mulher de maneira impura, já adulterou com ela no seu coração. E aí, como é que fica, irmãos? E aí, como é que fica? Entendeu? Então, ó, tá vendo como nos 10 mandamentos lá, você só pode cumprir ele, depois comecei a ver, cumpriu no nosso lugar e te revestiu de poder? Entendeu? Porque aí você vai, pelo poder de Arua Hakodesh do Espírito Santo, aí você vai falar, pô, se você ama o próximo, você não vai desejar o que é dele. Mesmo que você deseje na sua mente, você não vai botar em prática. É isso que o Messias falou. Já pensando, desejando no seu coração a casa do próximo, a mulher do próximo, ou desejando tudo, qualquer coisa que é do próximo, você já pecou, certo? Mas você não pôs em prática, entendeu? Porque nos pensamentos não tem como você evitar deles vir. Tanto os pensamentos bons como ruins, mas tem como você evitar de pôr esses pensamentos em prática, entendeu? É isso. Você, tendo com o poder do Arua Hakodesh, do Espírito, do Pai e do Filho, você pode até pensar, mas você vai refrear de fazer. Agora, tem uns que não consegue, que vai lá e faz. Aí é onde você entra e peça perdão. Agora, quem vive na prática contínua, na desobediência de toda a lei moral, aí é iníquo. O que é iníquo? É transgressão da lei do Criador. Então você desobedece todo o requisito da lei. Aí sim, aí você não é salvo. Porque aí você já está de brincadeira. Você já está, fala que é de Deus e fica desobedecendo todos os requisitos da lei, sendo que o Messias já te revestiu de poder da palavra e para você poder conseguir obedecer a lei, entendeu? É isso que a pessoa não entende. Aí ela quer voltar para a prática de rituais do Antigo Testamento. Aí ela vai se gloriar na lei, aí ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela vai ter que cumprir 623 mandamentos. Consegue? Não consegue. Entendeu? E aí, porque na lei, na carne, ninguém consegue obedecer a lei nos rituais. Hoje a gente consegue pelo poder do Espírito, mas não toda a lei de ritualístico. Você vai obedecer as leis morais dos 10 mandamentos, entendeu? E mesmo assim, pode ser que você tropece em um deles. Aí é onde você vai confessar e vai pedir a justificação pelo sangue do Messias, a intercessão dele junto ao justo juiz que é o Pai, para o Pai te perdoar, para você voltar com a comunhão. É isso, simples assim. Aí a pessoa complica tudo, os religiosos complicam na mente da pessoa. Não, você tem que cumprir todos os rituais, você tem então apedrejar adúltero. Vamos apedrejar de novo, vamos sacrificar animais, tudo de novo. Se é para cumprir toda a lei, é toda a lei sem exceção. Volta tudo de novo. É só a lei que convém que a gente tem que obedecer. Aqui não convém, não. Seja hipócrita. Foi isso que o Messias falou para os religiosos fariseus. Raça de víboras, hipócritas. Tá? Bonito por fora, vocês querem ter uma aparência de santo, legalismo, mas por dentro tá cheio de imundiça, de hipocrisia, de corrupção. Vem, vai, comigo não, jacaré, vai para outro com esses negócios. Vamos ler. São leis de proteção. A nova aliança, a lei foi renovada, não foi abolida. Nunca falei que a lei foi abolida e que a gente não tem que cumprir. Falei que ela foi renovada
foi cumprida por Messias e renovada para nós. Hoje, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo, quando você desejar o que é dele, você vai refrear para não botar em prática. Porque você o ama, certo? Você não vai matar, você não vai roubar ele, você não vai levantar falso testemunho contra ele, que é todos os requisitos da lei, que é resumido em 2. É isso. E aí vem os hereges aí, né, tem que cumprir rituais, tem que cumprir alimentício, tem que cumprir isso. Caia nessa então. Vai lá, vai virar judeu. Ora. Elas nos levam pelo caminho da liberdade e da felicidade. Os mandamentos são eternos. Sua essência nunca poderá ser modificada. Sim, os mandamentos As são eternos. centenas de leis bíblicas Eles não passam, porque o relacionadas. Messias cumpriu, a gente tem que cumprir. Não é os rituais, é isso que eu estou falando. É os 10 mandamentos morais. E se a gente falhar, confessa e volta para a comunhão de obediência. É isso. Entendeu? Eles são eternos. Não estou falando que não são, não, tá? Eles são estatuto perpétuo. Cerimônias judaicas não são mais as mesmas, Olha lá. mas a imutável A lei cerimônia... de Deus, chamada de lei moral, Olha lá, 10 viu? mandamentos, essa lei. Ó, aí, ó. A lei cerimoniais nós não cumprimos mais. Olha lá, acabou de falar. Tá vendo? Aí veio o dito cujo aí, doutor da lei, que quer se gloriar e quer pôr os outros na lei para se gloriar nos outros. Nem ele cumpre a lei e ainda quer fazer os outros cumprir. Ah! E quando eu falo de lei, não estou falando da lei moral, dos 10 mandamentos. Estou falando de ritualístico. Ah, não pode isso, não pode comer. Vem. Eu estudo as escrituras, meu filho. Vai enganar outro que não estuda. Vamos lá. Vai lá. Quer ver? Não são mais as mesmas, Ó, não são mas mais a a mesma. imutável lei de Deus, chamada de lei moral, Não, ou peraí, ó. 10 mandamentos, Voltar aqui que passou do ponto. Eu quero pegar aqui. Quer ver? Vamos ver se tá aqui. são eternos. Sua essência nunca poderá ser modificada. A lei dos 10 As mandamentos morais. centenas de leis bíblicas relacionadas a centenas de cerimônias leis judaicas Ó lá. não são mais as mesmas. Ó lá, não são mas mais a a mesma. imutável lei de Deus, chamada de lei moral, ou Ó, lei 10 moral. mandamentos, Ó lá. Essa lei a gente não foi abolida. Essa não foi acabou, abolida. e As nem leis, vai. porque tirando as leis dos 10 mandamentos, tem leis cerimoniais que a gente não cumpre mais. Foi o que eu acabei de falar. Aí, tá a prova aí, ó. Entendeu? Porque fora os 10 mandamentos, tem 623 leis de dietética, alimentícia, ritualística, sacrifício de animais, apedrejamento de adúltero, que não tem mais hoje. Entendeu? Aí vem os hipócritas inventar essas mentiraiadas aí para enganar os outros. Aí é onde Paulo fala na carta de Gálatas. Leia lá, quem está debaixo de lei, quando ele fala debaixo de lei, não está falando da lei dos 10 mandamentos. Ele está falando de voltar às práticas ritualísticas. Está debaixo da maldição, da graça ter descaído. Aí não resta mais sacrifício. Porque de novo querem crucificar o Messias. E o Messias não vai ser crucificado de novo. Entendeste? Por isso, desde que Deus falou e escreveu estes mandamentos até o dia de hoje, não podemos matar, roubar, adulterar, deixar de guardar o Leis sábado, morais. cobiçar, mentir, ou seja, a lei é a mesma ontem, hoje e sempre. E por isso está valendo agora da mesma forma que valia no dia em que Deus entregou as 2 tábuas de pedra a Moisés no Monte Sinai. É uma aliança, e Deus prometeu que nunca vai quebrar a aliança eterna dele. E esta é a nossa segurança, a nossa esperança e a nossa certeza. Ele nos ama, e isso não muda. O amor dele é constante. Podemos confiar e podemos... Fim, terminou. Muito obrigado, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Mas se também quiser cumprir rituais, quiser ficar obedecendo esses hereges aí, fique à vontade, cada um. Os religiosos que cumprem essas leis aí cerimoniais, né? Então, por mim, eu tô dando esclarecimento para vocês não serem enganados. Mas se quiser achar que eu tô errado, que tem que cumprir, então cumpra, ué. Vai fazer o quê? Cada um. É igual os pessoal do mundo. O pessoal do mundo acha que não tem que
obedecer a palavra, não ter que andar nada, aí cada um. Eles que vivem lá, no dia do juízo, cada um vai dar conta de si mesmo ao Criador, do que fez aqui na terra com o seu corpo. Não vou dar conta a mim, nem eu não vou dar conta a ninguém. Vai dar conta ao Criador. Aí não tem choromela, não tem, né, acendimento de vela, não tem nada. Entendeu? Até o próximo vídeo. Compartilhe, deixa o like, badala o sininho de todas. Até o próximo vídeo. Se inscreva quem não é inscrito. E bem-vindo a novos inscritos. Fui!